non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno. Ah, senhoras e senhores, o vôlei italiano, nesse último fim de semana, teve um sotaque que a gente conhece bem, viu? A Gabi arrebentou, foi campeã, o Darlan deu show e a gente está aqui para passar limpo tudo que aconteceu no Campeonato Italiano masculino e na Copa Itália feminina. Guginha, tem gente arrebentando lá na terra da bota, hein, amigo? Ma vôlei que ti fa bene, Bortoleto. Com um sotaque bem brasileiro, hein, chapa? E fim de semana bacana para os atletas brasileiros, com grande destaque para o Darlan e para a Gabi. Vamos nessa! E a gente começa falando do campeonato italiano masculino. Quando eu abri as estatísticas desse Cisterna e Verona, eu dei um F5, sabe aquela atualizada, para ver se não estava ali pegando só um pedacinho do jogo. E o que o Darlan fez não foi pouca coisa. 77% de aproveitamento ofensivo para o oposto brasileiro. Maior pontuador na vitória por 3-0 e levou para casa mais um troféuzinho de MVP. Tá jogando bola o oposto, hein, Guginha? Nossa, que sensacional, né, cara? 25-22, 25-18 e 25-23. E com presença ilustre, hein, boss? De Erilson Oliveira e da Dona Beth Muniz, os pais do Daniel, atleta do Cisterna, que teve pouca minutagem, é verdade, entrou no confronto rapidinho, teve um saque e uma recepção, sem cometer erros, mas o grande protagonista foi o Darlan. Que aula de voleibol do Brazuca! 77% de letalidade ofensiva é um absurdo para qualquer jogador em qualquer posição. Para um oposto, cara, você tá doido. 17 bolas no chão em 22 levantamentos, sem cometer nenhum erro e sem ser bloqueado. O que o Darlan tá fazendo nessa sua primeira experiência internacional é de outro planeta, boss. E é assustador esse Verona que o Christensen tem feito todo mundo jogar, cara. Quando você vai olhar as estatísticas dos demais, Rock Mosic, esloveno, teve 73% de aproveitamento. Então, dois caras com uma média de 75% de aproveitamento. Estamos falando de um ponteiro e de um oposto. Se vê pouco, cara. É raridade no mundo do voleibol. Tá diferente esse Verona, viu, boss? E tá todo mundo de olho no que tá fazendo a equipe italiana. E o Verona só não é líder porque o Perugia conseguiu uma vitória de virada sobre o Trentino. Um Trentino desfalcado. Já não tem o Lavia nessa temporada. Não sabe se ainda ele vai voltar, mas é bem difícil que volte. E nesse fim de semana ficou sem o Micheleto, que se lesionou num jogo da Champions no meio da semana. E aí ficou difícil carregar esse piano. E olha que o Trentino arrasou o primeiro set, assustou todo mundo, mas depois o Perugia voltou ao controle do jogo e venceu por 3-1. Esse primeiro set aí deu a impressão de que ia ser um amasso da equipe de Trento fora de casa, né, cara? 25-11. Mas parou por aí, viu, boss? Sem o Micheleto realmente ficou difícil. Vale a menção honrosa para o Alessandro Bistotti, né, que entrou no lugar do Micheleto, apenas 20 anos, essa joia italiana, fez 19 pontos, empatado no protagonismo ofensivo com o Telfor, mas não foi o suficiente. 25-23, 25-15 e 25-18 foram as três parciais vencidas pelo Perugia, e o prêmio de melhor jogador foi para o Bentara, 24 pontos para ele, sendo um ace e 64% de aproveitamento ofensivo. E na rodada, o encontro entre brasileiros, jovens brasileiros selecionáveis. O Modena fez 3-2 no Piacenza, mas o esperado confronto entre Arthur Bento e Lucas Bergman teve pouca minutagem para a dupla, né, Gojinha? Não foram acionados praticamente, né? É bem verdade que entraram, sim, na partida. O Bento teve rápida minutagem no terceiro e no quarto set, mas não pontuou. Na única vez que foi acionado, foi bloqueado. E o Bergman entrou em todos os sets, principalmente para sacar. Teve 3 oportunidades no serviço com um erro. Também não pontuou na partida. E o Luca Porro é que foi o nomeado melhor jogador em quadra, não foi o maior pontuador, mas teve destaque sim ofensivo com 15 pontos. O maior pontuador da partida foi o Bovolenta, com 20 bolas no chão, o oposto, passou por todos os fundamentos, um bloco, um ace e 60% de aproveitamento ofensivo. Bom, em outro jogo até bem esperado dessa rodada, o Milão jogou bem, venceu o Civitanova 3-1 e o Cachopa teve destaque no saque, viu, Guginha? 3 aces na partida, ajudando o time na distribuição. Uma vitória até certo ponto surpreendente, porque o Milão vinha ali em viés de baixa. E o Civitanova, mesmo com o Alex Nicolau fazendo seus 30 pontos, não resistiu ao Milão jogando fora de casa. 30 pontos da máquina búlgara é uma enormidade, mas
não pôde evitar o revés. E para destaque, foram 5 aces, 4 pontos de bloqueio, além de 21 bolas no chão para o Nikolov, com 60% de eficácia ofensiva. É bola o búlgaro, hein? Sobre o Cachopa, distribuiu o jogo com muita precisão, além dos 3 aces citados por você. Teve também uma bola no chão, uma bola em uma tentativa, numa largada. Foi muito bem. 25-17, 38-36, 12-25 e 25-21 para fechar a conta e passar a régua. Heggers foi o principal pontuador da equipe vencedora, nomeado o melhor jogador em quadra com 25 pontos, obtidos através de 2 aces, e jogou muita bola e vem jogando muita bola. O Heggers, não à toa, tá de contrato novo, né, boss? É isso, rodada que não muda as primeiras colocações. Segue o Perugia na liderança, seguido pelo Verona. O Trentino fica mais distante da dupla. Parece que a briga pela primeira posição está bem definida entre Verona e Perugia nesse restante de retorno. E olhando para a classificação, a gente tem até o 7º colocado ali, sem nenhuma novidade para a classificação. A disputa por vaga no playoff é só para o 8º lugar, e lutando contra o rebaixamento. É isso que vai valer essa reta final de retorno. A gente passa a régua no campeonato italiano masculino para falar de título do Corneliano. Demorou, mas saiu, e saiu com o protagonismo da Gabi. Gurdinha, o que jogou a Gabi nesse fim de semana em Turim não está escrito, cara. Que belas atuações da Gabi, tanto na semifinal contra a Novara, um pedal 3-0, quanto na final contra o Scandite, uma outra vitória por 3-0, mas aquele pedal meio estranho ali, porque as parciais foram todas na margem mínima de 2 pontos. O Scandite teve vantagem em alguns sets, e o Corneliano virou, e tudo isso com protagonismo completo da ponteira brasileira. É boníssima. E temos que mencionar que foi um fim de semana de sucesso da Gabi, né? Porque já na partida de semifinal contra o Novara, foi eleita a melhor jogadora em quadra com 14 pontos. A principal pontuadora não foi a Gabi, foi a Bela Hack com 15, mas ela jogou fino. Já era um presságio do que estava por vir na final. E na reedição da final do Campeonato Mundial, ela foi soberana, boss. Temos que fazer uma menção honrosa também ao Chieri, né, cara? Que deu um baita de um calor no Scandite na semifinal e acho que deixou a equipe meio cansada. O Scandite avançou por 3-2 para jogar no outro dia contra a equipe do Corneliano. Parciais de 31-29, 26-24 e 27-25. E vale essa menção também da retomada no segundo set, né? A equipe do Scandite vencia por 23-20, mas não conseguiu sustentar a vantagem, e muito por conta da Gabi, que fez 4 pontos consecutivos apenas nessa reta final de segundo set. É muita bola a Gabriela, viu, boss? E acho que o Cone foi bem em renovar o contrato dela por mais 3 temporadas antes da final e da conquista da 8ª Copa Itália, porque senão acho que o contrato dela ia ficar mais caro, viu, boss? Olha, eu assisti essa partida na VBTV e grande parte dela na transmissão em italiano. O que a Gabi foi elogiada pela equipe de transmissão da Itália, olha, Buja, eu não vi há um bom tempo. E quando se fala em elogio, não é aquela coisa de você simplesmente fez um ponto decisivo, etc. Mas, assim, uma análise muito precisa de coisas que, às vezes, o nosso voleifã passa ao largo numa transmissão. A facilidade que ela tem para angular um ataque, a facilidade que ela tem para jogar na paralela, a facilidade que ela tem para explorar. No começo do jogo, ela estava... o confronto da Gabi na entrada de rede, ela com Antropova no bloco. Então, assim, você fala assim, bom, nesse confronto aqui, a vantagem vai ser a oposta. É maior, 2-4, tem um bloco pesado. E a Gabi toma um primeiro bloco da Antropova. E depois é a Gabi que passa a marcar muito bem a Antropova. Foram 3 tocos da Gabi na Antropova. Então, assim, ela teve uma partida completa. Ela foi bem no passe, na final, 60% de positividade. E, de novo, fazendo essa menção, tendo que enfrentar a Antropova, que é uma das melhores sacadoras do mundo. A Antropova fez os seus pontos de saque. E a Gabi sofreu com isso. Ainda assim, 60% de aproveitamento. No ataque, em alguns momentos que a Bela Hack e a Tinzu não estavam virando as bolas, a bola de segurança da Volos era a Gabi. E a Gabi virou de todo jeito, cara. Então, maior pontuadora, destaque no bloqueio, positividade acima da média para uma final, 60% de positividade não é um número ruim, muito pelo contrário.
Então a Gabi sai com esse troféu de campeã, sai com o troféu de MVP da competição e sai com a confiança lá em cima para o restante da temporada, né, meu? É isso. Ela deu o tom na final. Maior pontuadora, com 22 pontos. Vale o destaque para a Azul também, tá, cara? Que não foi protagonista ofensivo, mas foi a receptora mais exigida da partida e terminou o embate com 61% de positividade. A chinesa colaborou com 13 pontos. E pelo lado do Skandit, a Antropova estava muito bem marcada, né, cara? Ela foi bloqueada em 5 oportunidades, 3 delas pela Gabi, que botou ela para descer. A oposta terminou a partida com 16 pontos, sendo 3 aces, um bloco e apenas 32% de aproveitamento ofensivo. A Skinner foi a maior anotadora da equipe do Skandit, com 17 pontos, todos eles obtidos através de ataques. É isso, moçada. E não teve nem tempo de comemorar o Corneliano, porque já teve que embarcar de Turim para viajar para Veneza, pegar um avião, ir para a Turquia, e tem jogo de Champions League acontecendo nesse início de semana, e a gente vai estar aqui para falar para vocês, tanto no site como aqui nos nossos quadros, como foi essa semana do vôlei internacional. Urginha, obrigado mais uma vez, boa semana e aquele abraço. Valeu, Dani, valeu, audiência, nunca é demais, não se esqueça do like, o like da confiança, aquele que dá o fomento aqui no nosso trabalho. Deixa aqui também os seus comentários pertinentes e elogios à Gabi, porque a Capita merece. Um forte abraço a todos. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno